No início, na bênção do Deus seu Salvador. as histórias mais bonitas. E Abraão conduziu-os com fé, salvando o povo do Senhor. Numa longa caminhada agreste, eles seguiram com o profeta, cruzando desertos sem ter fim. E receberão dele como Esta é a história da criação do céu e da terra. a terra de Canaã, a terra de Canaã. Jacob não perdia a oportunidade de mostrar o maior afeto que sentia por José, o que causou inveja aos irmãos. Estes, para se livrarem de José, venderam-no a uma caravana de ismaelitas que viajava para o Egito. De regresso a casa, os irmãos mostraram ao pai, Jacob, a túnica do irmão manchada de sangue, dizendo que José fora devorado por uma fera selvagem. Ao chegar ao Egito, o chefe da caravana vendeu José a Potifar, o capitão da guarda do palácio. José, educado na fé do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacob, tinha o dom de interpretar os sonhos dos homens. A fama do seu poder espalhou-se pelo Egito. E um dia, José foi chamado para mostrar a sua virtude ao faraó em pessoa. José, podes explicar-me o significado destes sonhos? As 7 vacas gordas e as 7 formosas espigas de grão anunciam 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas de grão vazias e secas significam que seguirão 7 anos de esterilidade. Esta nação é poderosa, mas a chegada inesperada da carestia poderá destruí-la, Senhor. José, o faraó deseja confiar nas tuas palavras. Amo o meu povo. E como seu soberano, tenho o dever de o proteger. Não posso pôr em risco o futuro dele. Esperem por uma decisão minha. José, Senhor? o faraó esperou que os deuses do Egito se pronunciassem, mas não obteve qualquer resposta. Por isso, decidiu acreditar no teu Deus. O faraó nomeia-te responsável pelo trigo do reino. Tal qual como nos ordenou, senhor. Durante os últimos 7 anos, enchemos os celeiros de trigo, farinha e de todos os outros alimentos que conseguimos encontrar. Os depósitos estão completamente cheios até ao teto. Fizeram bem. Penso que assim deverá chegar. Mas se a carestia que previu, senhor, não chegar... O que faremos nós com estas reservas todas, senhor? A carestia vai chegar e trará sofrimento e morte. Gostaria de me enganar apesar do risco que corro. Mas não será assim. Infelizmente a carestia vai chegar.
Depois da tempestade, a carestia começou. Não podemos continuar aqui. Temos de ir para Tebas. Mas fica demasiado longe. Não temos alternativa. Os depósitos do faraó em Tebas armazenaram grandes quantidades de trigo. A seca destruiu tudo. A esperança morreu nesta terra. Disseram que vai durar 7 anos. 7 anos. Não restará sinal de vida para estas bandas. Não se preocupem! Aqui encontrarão trigo em abundância para todos vós. Graças ao amor do faraó pelo seu povo, poderão levar quanto trigo quiserem. Que avance outro homem! Venho da província de Tais. Venho da terra de Canaã. Venho da Mesopotâmia. Preciso de um pouco mais! Venho da região do Nilo. Se pagares em dinheiro, traz todo o trigo que quiseres. Apresenta-te na outra mesa. Eu também venho de longe. Longa vida ao faraó! Longa vida ao faraó! Longa vida ao faraó! Longa vida ao faraó! Longa vida ao São esses os frutos da nossa fadiga. Vamos panjar. Fizeste bem, José. Limitei-me a seguir as suas ordens, senhor. O teu Deus invisível falou-nos através de ti e salvou-nos. É verdade, senhor. Os meus irmãos. De onde vem? Vimos da terra de Canaã, de leste, para comprar trigo e alimentos. Trazem dinheiro ou joias? Muito bem. É o Ruben e aquele é o Simeão. E o Levi. São eles. O que estão a fazer? Estão presos por ordem do magistrado. Mas o que fizemos? Silêncio. Levem-nos. Nobre senhor, o que significa tudo isto? Sois uns espiões. Querem detectar os pontos fracos da defesa de Tebas. O castigo para os espiões é muito severo. Como podeis afirmar semelhante coisa? Viemos da terra de Canaã, de leste. Somos, como podeis ver, pastores pobres. Somos gente pacata. Podeis acreditar, senhor? Não somos espiões, como afirmou. Posso garanti-lo. Nunca na minha vida houve um ladrão acusar-se. Somos filhos de Jacob, que vive na terra de Canaã. Jacob? Foi o que disseste? Sim, Jacob. Já está muito velho, mas é o chefe das nossas gentes. Suplico-lhe, pergunte-lhe se não acredita. Qual é a coisa mais preciosa que o vosso velho pai possui? A coisa mais preciosa que o nosso velho pai possui é o filho mais novo, Benjamim. Por que é que o vosso irmão mais novo não está aqui convosco? O nosso pai tem um afeto maior por ele e não quer correr o risco de o perder.
Se vieram apenas por causa do trigo, tê-lo-ão. Mas em troca, deverão trazer-me o vosso irmão mais novo, Benjamim. Entretanto, tomarei um de vós como refém. Tu. Eu? Como refém? Por favor, espere. Seja sensato. O que deveremos fazer? Sejam bem-vindos. Conseguiram comprar alguma coisa? Benjamim, o que temos em casa ainda dará por mais algum tempo. Mas onde está o Simeão? Querem roubar-me o Benjamim para me dar trigo? E vocês vêm dizer-me isso? Tem de escolher. O Benjamim ou a morte da tribo à fome. Quanto a isso, o egípcio é intransigente. O que quererá de nós aquele homem? De que nos acusa ele? Já passaram 7 meses. Quando irá tomar ele uma decisão? O povo do Egito não é cruel. Pai, permita-nos que levemos o Benjamim connosco. Eu próprio me responsabilizarei por ele. Confia. Eu não posso. É uma decisão que eu não posso tomar. Oh, meu Deus. Por favor, não deixes que este meu filho também seja levado para sempre. Faz com que esse egípcio seja um homem bondoso. Chegou a tua hora. Se te acontecer algum mal, procurar-te-ei nos confins do mundo. Defendê-lo-emos com a nossa própria vida, Pai. Estamos no Egito. É maravilhoso. São os tais pastores que vieram há 8 meses para comprar trigo e regressaram agora para cumprir a vossa promessa? Nobre senhor, serei o seu escravo. O meu nome é Benjamim. Sou filho de Jacob. Mas tu, Benjamim. Ah, Benjamim. Diga-me, há algum problema, senhor? Cumpriram a vossa promessa. O vosso irmão Simeão será libertado. Podem levar o trigo todo que quiserem e regressar a casa. E o que vai fazer com o Benjamim? Poderá regressar convosco. E então, senhor, por que é que quis que o trouxéssemos aqui? Não te compete a ti fazer perguntas. Estão satisfeitos com a minha decisão? Não sabemos como lhe agradecer. Bem, esperem! Sim? O que querem?
Tenho de revistar o vosso carregamento. São ordens do magistrado. Por quê? Mas o que estão a fazer? As nossas provisões! Este cálice de prata pertence ao magistrado. Quem foi que o escondeu aí? Vendemos-vos o trigo e este é o sinal da vossa gratidão. O culpado é o rapaz. Vou mantê-lo como meu escravo. Vou castigá-lo. Mas, nobre senhor, como pode ter a certeza de que foi ele? Tu também queres ser castigado? Por favor, leve-me a mim no lugar de Benjamim. Serei seu escravo fiel. Não podemos regressar sem o Benjamim. Se o nosso pai perder outro filho, por certo, desta vez morrerá de sofrimento. Disseste um outro filho? Por que disseste outro filho? Simeão responde o que significa um outro filho. O nosso pai, Jacó, já perdeu um filho chamado José. Como foi que ele o perdeu? Por quê? Diz-me como foi que ele perdeu o filho. Nós contamos ao nosso pai que ele fora devorado por uma fera, mas foi uma mentira. Conta-me tudo. Ninguém conhece esta história. Quero que me a contes. Está bem. Sentíamos muita inveja do nosso irmão mais novo, dotado de tantas virtudes. Por isso, um dia, atirámo-lo para dentro de uma cisterna. E deixaram-no morrer? Não. Vendemos-lo a um comerciante de escravos. Foi como se o tivéssemos assassinado. Pois foi. Ainda hoje carregamos esse remorso. Sinceramente? Sim. É um crime que nunca ninguém poderá perdoar. Somente Deus, na sua infinita misericórdia, poderá perdoar-nos. Irmãos, sou eu, José. O que foi que disse? O irmão que venderam aos mercadores ismaelitas sou eu. José! Venderam-me como escravo porque eu tinha de vir para o Egito. Irmãos, Deus enviou-me para cá antes de vocês para vos salvar a vida. José! Benjamim! José! Jacob, a pedido de José, mudou-se com a sua família para a terra de Gessem, onde a carestia não se fizera sentir tanto. O clima era ameno e a terra era fértil. Um dia, 17 anos depois de se ter instalado no Egito, Jacob jazia no seu leito de morte. Ruben, meu primogênito, Simeão, Levi, Judá, Zabulão, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftali, José, Benjamim,
Devido à carestia, abandonámos a terra que o Senhor deu a Abraão e viemos viver para o Egito. Não voltarei a ver aquela terra. Mas um dia vocês voltarão para lá. Se não forem vocês, serão os vossos filhos. Os vossos filhos povoarão as 12 tribos da vossa família e habitarão aquela terra de novo. Lego uma parte da terra a cada um de vós. Os vossos descendentes darão o vosso nome a cada parcela daquela terra e formarão as 12 tribos de Israel. Irei juntar-me aos meus antepassados em breve. Quero ser sepultado junto deles, na mesma gruta situada no campo de Hebron, a Hitita. Fica no Macbelah, a leste de Mamré, na terra de Canaã. Foi Abraão que comprou aquela terra e aquela gruta, em Hebron, para construir um túmulo. Ali jazem Abraão e a mulher, Sara. Também estão sepultados Isaac e sua mulher, Rebeca. E foi ali que eu sepultei a minha mulher, Lia. Os acontecimentos desta narrativa estão escritos na Bíblia, livro de Gênesis, nos capítulos 41 a 47. Se quiserem saber mais. Por que é que a Bíblia é um livro sagrado? Talvez não tenha sido escrita pelo homem comum. Os teólogos respondem que os contos, as poesias, as orações, os hinos e as leis contidas na Bíblia revelam modos diferentes através dos quais Deus falou e continua a falar aos homens. Tomemos como exemplo a história sobre a vida de José. Essa história encerra na sua escrita recordações antigas e repetidas oralmente ao longo dos séculos. Parte desses acontecimentos deu-se vários séculos antes de José, mas corria o risco de ser esquecida. A importância desses factos não é apenas histórica, eles veiculam um ensinamento moral e religioso. O homem deve entregar-se a Deus. Só Ele pode transformar em bem o mal que o homem comete. A Bíblia conta que as tribos hebraicas, à semelhança de tantos outros povos do Médio Oriente, levavam uma existência de nómadas. Na época de Jacob e do seu filho José, algumas tribos instalaram-se durante cerca de 400 anos nas terras do Egito. É neste período histórico que se situam os últimos 14 capítulos do Gênesis, que descrevem a migração para o Egito e que teve como protagonista o jovem José. José, que em hebraico se lê Yosep, significa Deus alcança e reúne. Era filho de Jacob e de Raquel. Um pastor nómada levado para o Egito como escravo. José foi bem-sucedido graças à sua capacidade para interpretar os sonhos. O faraó nomeou o administrador do reino e deu-lhe o nome de Zaphnac-Paneach. Casou-o com Asenat, filha do sacerdote de Heliopoli, centro de culto ao Rei Sol, situado na cidade do Cairo. José deu aos seus irmãos o território de Gessen, no nordeste do Nilo, e essas tribos nómadas instalaram-se então, tornando-se agricultores. Com a morte do pai, José mandou embalsamar o corpo segundo os costumes egípcios e mandou transportá-lo em cortejo para a terra de Canaã, para a gruta de Macbelah, sepultura de Abraão e de Sara. 400 anos mais tarde, os despojos de José foram levados por Moisés para a terra prometida. Com a história de José termina o Gênesis, o primeiro dos 5 livros iniciais da Bíblia que constituem o chamado Pentateuco, e conclui a aventura da família patriarcal de Abraão. A Bíblia não é o único documento histórico que existe sobre estes acontecimentos. Os factos narrados encontram-se em diversas inscrições egípcias, embora tenha decorrido um vasto período entre elas. São factos históricos sobre as construções dos depósitos para armazenar os bens alimentares, sobre a chegada dos povos estrangeiros para se abastecerem de trigo e, inevitavelmente, sobre a propriedade agrícola cuja administração estava centralizada no Estado. Infelizmente, entre os nomes dos administradores egípcios levantados em várias inscrições da época, não figura o nome de José
ou de Zafnak Paneak. Por isso, ainda hoje não foi possível situar historicamente todos esses acontecimentos, porque a Bíblia não indica o nome do faraó que nomeou José seu ministro. Mas a verdade é que indivíduos de origem palestiniana ocuparam cargos políticos importantes durante o período de estada no Egito entre a 14ª e a 17ª dinastia. Ou seja, 1640-1570 a.C., período no qual dominaram os Ixos, povos invasores de origem semita. Eram homens oprimidos e desesperados, com esperança na bênção do Deus seu Salvador. E Abraão conduziu-os com fé, salvando o povo do Senhor. Numa longa caminhada agreste, eu cheguei